vamos agora ver como que calculamos todos os volumes até agora. Até agora, todos os volumes que trabalhamos com eles foram volumes do tipo de sólidos de revolução. O que significa isso? Significando que todos os sólidos ficam obtidos pela uma rotação de uma região em respeito de um eixo ou em respeito de uma reta. Então, para realmente calcular esses tipos de volumes, usamos a definição básica de volume e usamos que todos os volumes podem ser calculados pela área das seções transversais perpendiculares ao eixo de x no intervalo dado, quando que x está variando entre A e B, ou pode ser calculado pelas seções da integral definida das seções transversal perpendicular do eixo de y, no intervalo que y está variando de C até D. Mas já vimos que nessas partes só temos duas opções. A primeira opção é que ou a área transversal, a deseção de transversal fica obtida como uma área de um disco. Então, A de x e O, A de y são de tipos como discos, com raio igual a R, que agora R pode ser obtido pelos pontos correspondentes sobre o gráfico de uma função, pode ser um ponto correspondente do valor de x ou ponto correspondente do valor de y. Então, assim, A sempre fica obtido como a área do disco, que vai ser π multiplicado com raio elevado a 2. Na segunda opção, que A de x ou A de y eram do tipo de um anel ou uma arruela. Então, o anel, essa vez para calcular a área, nós consideramos raio externo e raio interno, e o raio externo elevado a 2 menos o raio interno elevado a 2 vai resultar a área desse arruela. Então, calculamos a integral definida em respeito desses. Então, para terminar essa parte, vamos fazer outro exemplo e vemos que nem sempre a rotação é em torno do eixo de x ou em torno do eixo de y. Às vezes pode ser em torno de qualquer reta. Então, por exemplo, essa vez vai ser em torno da reta de y igual a 2. Temos o gráfico da função de i elevado a menos x, lembrando que as funções exponenciais com base que sejam menor do que 1 já tiveram o gráfico da função dessa forma. Esse ponto é o número 1. Considerando y igual a 1, considerando x igual a 2, a área delimitada pela essa curva dessa função exponencial, essas duas retas vai ser essa área. Queremos fazer uma rotação em torno da reta y igual a 2. Então, nossa reta vai ser reta y igual a 2. Logo, nossa rotação vai ser
Vai ser essa rotação. Aham. Então, a área fica redondo, né? Mas do tipo de uma arruela. Dentro temos um cilindro circular que já esvaziou, fica fora desse volume. Temos um cilindro circular com raio igual 1, que ficou fora, né? Então, vamos encontrar o volume. Essa vez já ficou pela rotação em torno da reta y igual a 2. Agora que já temos essa rotação em torno da eixo de y igual a 2, nosso plano perpendicular são nossos planos perpendicular para a obtenção transversal são em respeito de perpendicular em respeito do eixo de x. Então, nesse intervalo de 0 até 1, qualquer ponto de x, considerando aqui, eu vou considerar a seção transversal correspondente desse x aqui. Isto vai me dar uma arruela que a área correspondente desse x vai ser a de x. Agora, o raio externo vai ser exatamente os pontos que ficam sob o gráfico da função y igual a e elevado a menos x. Então, esse raio aqui deveria ser calculado em relação da reta y igual a 2. Então, eu queria realmente procurar esse raio. Esse vai ser o raio verde. Esse raio verde realmente vai ser igual ao tamanho de 2 menos esse tamanho aqui. Mas esse comprimento aqui, sob o gráfico da função, é exatamente igual à altura da função nesse ponto x, que vai ser igual ao valor de y nesse ponto de x. Ou seja, o raio externo desse arruela vai ser exatamente a diferença de 2 menos a altura da função nesse ponto correspondente de x, que vai ser i elevado a menos x. Essa diferença vai me dar o raio externo. Agora, para o raio interno, o raio interno sempre fica entre a reta de y igual a 1. Então, o raio interno não desenhei muito bem. O raio interno vai ser correspondente dessa reta vertical. Essa reta vertical é exatamente a distância entre y igual a 2 e y igual a 1. Esse foi o y igual a 1. Então, essa distância sempre fica igual a 1.
Então, realmente, essa vez, nossas seções transversal tem o raio interno fixo, mas o que está movendo é o raio externo. Depende do x. Logo, vamos escrever a área. A área que queremos calcular aqui, pela fórmula de Arruelo, vai ser a área do disco maior, que vai ser o raio externo elevado a 2 menos o raio interno elevado a 2. Isto vai me dar π multiplicado por 2 menos I elevado a menos x elevado a 2 menos o raio interno, que vai ser 1 elevado a 2. Ou seja, vai ser π multiplicado por 4 mais E elevado a menos 2x menos 4 elevado a menos x menos 1. E agora, o volume do cilindro aproximante vai ser a multiplicação de A dx por θ dx, e o volume do sólido aqui vai ser definido pela integral. Então, o volume do sólido vai ser integral. Essa vez, consideramos o intervalo que x está mudando. X fica entre o número 0, o ponto de intersectação do gráfico da função y igual a 0, e entre x igual a 2, essa função π multiplicada com 3 mais e elevado a menos 2 de x e menos 4 e elevado a menos de x de x. Já sabemos calcular essa integral definida pelas formas primitivas das funções exponenciais que conhecemos. Então, vai ser π multiplicado por 3x menos e elevado a menos 2 de x dividido por 2, mais 4 sobre e elevado a menos x. Eu não usei a regra de substituição, realmente eu fiz tudo mentalmente, mas se vocês têm dúvida, ou vocês podem derivar dessa função. Vamos ver que se o resultado vai ser o integrando, ou vocês podem usar a regra de substituição para cada essa função exponencial, uma vez u igual a menos 2 de x e outra vez u igual a menos de x. Está avaliado no intervalo 0 e 2. Eu não vou escrever, mas vocês podem facilmente calcular esse volume. Mas, às vezes, realmente, os sólidos dados não são sólidos obtidos pela rotação de uma região em torno de um eixo ou uma reta. Então, às vezes, realmente queremos calcular os volumes de um sólido qualquer. Por exemplo, vamos ver pelos métodos que aprendemos hoje, podemos calcular o volume de um cone circular reto, que já sabemos a fórmula, mas vamos ver que podemos obter pelo desse método que aprendemos hoje a fórmula do volume de um cone circular reto com raio igual a R e altura igual a H. Como podemos procurar esses casos? Vamos considerar sempre esses como, por exemplo, o vértice de cone pode ser considerado sob o eixo de Y. Vamos considerar a base aqui. O raio da base fica sobre o eixo de X. Então, as seções que nós podemos escolher nossas seções perpendiculares com a base do cone. Então, se considerarmos nossas seções perpendiculares de base
Obtemos os discos, como esse disco roxo aqui, que o raio fica sobre essa reta, Então, o raio fica determinado pelo valor de x dessa reta. Concorda? Então, vamos escrever a equação dessa reta. A equação dessa reta pode ser obtida porque esse ponto que está sobre essa reta é o ponto de 0 e h. Esse ponto que também está sobre essa reta é o ponto de R e 0. Então, já temos dois pontos dessa reta. A equação dessa reta pode ser obtida assim. Pode ser considerada y igual a x menos R, multiplicado por a inclinação dessa reta, que pode ser considerada menos h sobre R. Então, isto vai dar a equação dessa reta. Quanto que nossos planos perpendiculares, o eixo de y, vai interceptar o cone? Então, as secções transversal vai ser de forma de um disco, que o valor do raio desse disco aqui, desse tamanho, fica exatamente igual do valor do x da função dessa reta. Então, o raio fica igual do valor de x que pertence da reta. Vamos nomear a reta AB. Mas o que realmente nós temos? Temos y em termos de x. Mas para calcular a área dessa seção, nós precisamos obter x em termos de y. Então, vamos obter isso logo pelo dessa equação da reta. O que nós podemos escrever? Podemos dizer que isso vai ser menos R sobre HY mais R vai ser o valor de x. Então, a área da seção transversal, esta vez vai ser em termos de y, porque é perpendicular ao eixo de y, vai ser obtido pelo π multiplicado por raio elevado a 2, ou seja, vai ser π multiplicado por menos R sobre HY mais R elevado a 2. E agora o volume vai ser calculado no intervalo. Essa vez, os valores deveriam ser os valores que o y está variando entre esses valores no intervalo, que vai ser o intervalo começando de origem até o valor de h. Então, vai ser o intervalo de 0 até h. A de y vai dar o volume da cone. Então, vamos ver. Vai ser π multiplicado por a integral definida de 0 até h. R2, h elevado a 2, y2, mais R2, menos 2 vezes R elevado a 2, HY, dy. E agora, vamos calcular essa integral, vamos ver que se realmente obtemos o volume certo ou não. Então, vai ser π R2 sobre h elevado a 2, y3 dividido por 3, mais R elevado a 2y, menos R elevado a 2, HY elevado a 2.
dividido por 2, mas já cancelei 2 por 2, avaliado no intervalo de 0 e h. Isto vai me dar π multiplicado por R2, H2, H elevado a 3, dividido por 3, mais R2H menos R2H elevado a 2H. Simplificamos esses. Então, esses dois ficam cancelados. O resto fica π multiplicado por R2H dividido por 3. Isto realmente foi a fórmula que já conhecemos antes de fazer todas essas calculações. Nós já sabemos que o volume de um cone circular reto é igual de 1 sobre 3 a área da base, que é um círculo com raio R, multiplicado por a altura. Então, isto tudo está dizendo que nossas calculações estão corretas. Às vezes, as questões podem ser de outra forma. Por exemplo, agora vamos ver como podemos calcular só o volume do sólido que está obtido aqui pela uma esfera, sua parte superior da esfera, como uma calota. Vamos ver como podemos procurar o volume dessa parte. Se a altura daqui fica igual a H, o raio da esfera fica igual a R. Então, sempre para fazer, procurando os volumes, usamos as nossas seções transversais. Esta vez, se consideramos todas as seções transversais perpendiculares ao eixo de Y, o eixo de Y no sentido que vamos considerar essa esfera dentro do plano coordenado tridimensional e vamos considerar que estamos nesse sentido. Consideramos esse eixo como Z, X e Y. Então, as seções transversais eu vou considerar perpendicular com o eixo de Z. Ou seja, eu vou considerar uma seção transversal assim, que realmente vai ficar como um círculo. Mas essa vez, esse círculo é correspondente do valor Z. Um valor Z fixo aqui sobre o eixo de Z, considerando que aqui deveria ser igual a R, então aqui deveria ser a diferença de R e H. Então, realmente, o intervalo que a variável Z está mudando fica entre de valores de R e R menos H. As seções transversais são discos que o raio sobre esse disco fica exatamente igual ao valor correspondente desse ponto aqui. Fica igual desse raio. Lembrando que a equação de uma esfera, nossa equação da esfera é x elevado a 2 mais y elevado a 2 mais z elevado a 2 igual a r elevado a 2. Agora consideramos z um fator fixo. O que obtemos aqui? Obtemos que o x elevado a 2 mais y elevado a 2 fica igual a R2 menos Z elevado a 2.
Lembrando que agora nossa seção transversal, como valor z fixo, é um círculo pode ser considerado paralelo com o plano de x e y. Então, esse círculo realmente tem a equação de x elevado a 2 mais y elevado a 2 igual ao raio elevado a 2. É esse realmente, exatamente esse raio. Ou seja, esse igual a r elevado a 2. Então, o r elevado a 2, que vai ser igual a x elevado a 2 mais y igual a 2, para esse ponto, só a esfera vai ser exatamente igual a esse valor de R2 menos Z elevado a 2. Logo, para calcular a área da seção transversal escolhida, podemos escrever A de Z como a área desse disco, π raio elevado a 2. Ou seja, π R elevado a 2. Ou seja, posso escrever em termos de variável z, é R2 menos z elevado a 2. E agora, o volume do sólido querido vai ser o volume, vai ser uma integral definida, essa vez, o intervalo que z está mudando, que vai ser R menos H até R, A de z, D de z. Então, vai ser R menos HR, π vezes de R2 menos Z elevado a 2, D de Z. E agora, podemos fazer nossa calculação. Deixa eu abrir um pouco o espaço. Isto vai ser igual a R menos HR π. Deixa eu escrever. Vai ser π R2z menos Z elevado a 3 dividido por 3 nesse intervalo de R menos H e H. Então, vai ser uma substituição simples que vocês podem fazer em casa. Então, a ideia era assim, que procuramos a seção transversal, consideramos que essas seções transversais são perpendiculares do qual eixo, lembrando que a área correspondente deveria ser calculada em respeito do eixo que consideramos as seções transversais. Para isso, usamos a equação da esfera, escrevemos o raio da seção transversal em termos de z. E calculamos a integral definida. Também precisamos encontrar o intervalo que z está definido. Mas às vezes também como que já vimos, os sólidos que queremos obter os volumes não necessariamente têm seções transversais como um disco, arruela, às vezes podem ser, por exemplo, um retângulo ou alguma coisa. Outra coisa, dado pelas outras formas. Então, por exemplo, aqui temos uma pirâmide. Para obter os volumes de uma pirâmide, com a altura H é base retangular, podemos fazer. Eu posso escrever essa pirâmide, posso colocar sobre o eixo de x e y. Eu vou colocar assim. Eu sei que é tridimensional, mas eu vou só considerar um retângulo. Nesse lado, eu vou considerar esse pirâmide retangular como esse base. Vamos supor que esse base daqui para baixo, é B, tem tamanho B.
Então, daqui para baixo também tem tamanho B. Esse lado tem tamanho B também. E a altura desse pirâmide é H, vamos supor que aqui é H. Aqui é a origem. Então, o que podemos usar? Nós podemos olhar para as seções transversais, essa vez perpendicular do eixo de X. Então, essas seções são de formas retângulos. Para obter a área da seção, transversal, vamos considerar que realmente estamos olhando para um triângulo, retângulo, aqui com tamanho B, aqui com tamanho H, aqui que vai ser a nossa seção transversal, que é nosso desejo que procurar esse comprimento como esse. Então, pela propriedade dos triângulos semelhantes, posso dizer que B sobre H deveria ser igual de S sobre... Se consideramos aqui o ponto X, que é esse plano fica perto de X, essa área vai ser área transversal correspondente do número de X. Então, aqui para lá, é exatamente fica correspondente do número X, do valor do X. Então, eu posso escrever realmente S vai ser igual B de X dividido por H. Lembrando pela propriedade dos retângulos e também pelas essas seções que são semelhantes, né? Então, quando que procuramos um retângulo que esse lado fica igual desse valor, a área da seção transversal, essa vez vai ser a área de um retângulo que a largura é 2 vezes maior do que comprimento. Então, já que obtemos S como metade de largura, isto vai me dar a área dessa seção que aqui para lá tem tamanho S, aqui para cá é S, e também tem aqui tamanho S. Isso vai me dar 2S multiplicado por S, ou seja, vai ser 2 vezes de S elevado a 2. Em lugar de S, eu vou colocar o valor de S em termos de X. Já sabemos que os valores de B e H estão dados aqui, então são valores fixos. Então, só vai ser uma substituição usando a definição do volume para escrever o volume em termos de uma integral definida. Então, o volume de pirâmide vai ser obtido pela integral definida essa vez. Os valores de x estão variando de 0 até h. A área de A de x é 2 vezes de BHX elevado a 2. Então, vai ser 2 vezes B2H2 x elevado a 2, D de x. Facilmente podemos calcular. Isto vai ser igual a 2B2H dividindo por 3. Então, deixa eu vou pular... Não, aqui. O último exemplo que queria falar é que às vezes as questões nessa sessão ficam diferentes. Por exemplo, eles vão te dar a integral, vão dizer que essa integral está representando o volume de um sólido. E agora eles vão perguntar a vocês que qual é essa sólido.
Então, temos a integral definida como volume, mas qual foi a sólido que o volume ficou obtido assim? Então, lembrando de todas as fórmulas pelos sólidos que é obtido, vamos dizer que esse sólido está obtido pela uma rotação, então temos um sólido de revolução. Lembrando que o volume de sólidos foram obtidos dessa maneira de intervalo de A, B, A de x e B de x, D de x, ou A de y, D de y, mas depende de que a seção transversal seja um disco, ou seja, uma arruela. Então, o integrando aqui, o sinal da integral pode ser escrita como A de x como π multiplicado com raio elevado a 2, ou seja escrita como π multiplicado com raio externo elevado a 2 menos raio interno elevado a 2. Então, olhando para o integrando, vamos ver de qual forma realmente essa integrando está escrita. Aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, podemos ver uma multiplicação de π por o seno de x. Logo, eu posso dizer que o integrando era assim, era igual ao valor da área da seção transversal, que seja πr elevado a 2, fica igual a π o seno de x. Vamos fazer uma simplificação aqui, podemos dizer que então nosso raio correspondente era igual ao seno, o radical do seno de x. O que esse está me dizendo? Como que estamos olhando que a integral em respeito de x, podemos dizer que esse integral está obtido pela uma rotação do gráfico de uma função y igual ao radical do seno de x em torno do eixo de x. No intervalo que o x está variando de 0 até π. Então, eu posso dizer, estamos no intervalo que x está mudando de 0 até π. O gráfico da função era y igual ao radical. Quase fica assim. Esse ponto vai ser π sobre 2, mas esse ponto ainda fica 1. O radical do seno de x. Então, a área, o volume vai ser correspondente de uma rotação do gráfico dessa função nesse intervalo. Então, o sólido é obtido pela uma rotação da região restrita delimitada pelo gráfico de y igual ao radical do seno de x no intervalo que x está entre no número 0 até π. Então, isto realmente vai ser o sólido que o volume correspondente fica assim. Mas no segundo exemplo, nós temos a diferença de dois valores que cada um parecia uma potência, segunda potência, são quadrados. Então, eu posso dizer que a área da seção transversal era como parecia uma arruela, um anel. Lembrando que aqui estamos integrando em relação ao y. Estou me dizendo que o sólido obtido pela rotação, ou seja, o volume do sólido revolução, foi obtido pela uma rotação em torno do eixo de y. E esses valores de menos 1 e 1 estão indicando o intervalo de y que está variando. Então, quando queremos esboçar o gráfico dessas funções, vamos lembrar que 1 menos y2 era igual a de y. Também tem um número π aqui. Então, isto foi igual ao valor π multiplicado por raio externo elevado a 2
menos raio interno elevado a 2. Então, eu posso dizer que o raio externo era igual a 1, e raio interno era igual o radical de y elevado a 2. Mas o radical do y elevado a 2 é o valor absoluto de y. Então, só para terminar, eu posso dizer. Então, o sólido que desejamos procurar é esse sólido. Temos a função x igual a 1, temos a função x igual ao valor absoluto de y, e temos intervalo de y menos entre de menos 1 e 1. O valor absoluto de y, quando esse seja o eixo de x e o eixo de y, então vai ser essa função. O eixo de x igual a 1 eu errei um pouco, deixa eu ver. Como que o raio externo elevado a 2 fica igual a 1? Também nós podemos dizer que temos a equação de x elevado a 2 fica igual a 1. Então, isto vai me dar que x vai ficar igual a mais ou menos 1. Então, nós temos duas retas aqui, x igual a 1, x igual a menos 1. Tenho a região restrita aqui entre esses dois. E agora, vamos fazer uma rotação em torno do eixo de y. Então, em torno do eixo de y, o que eu vou obter? Vou obter uma coisa parecida. Então, vai dar a sólido obtido pela dessa rotação, que vocês podem ver que o valor de y está mudado de menos 1 até 1. É quando consideramos as seções transversais, nossas seções transversais ficam assim. Está correto? Para o valor de y, o valor desse vai ser igual ao valor desse, vai ser o valor de x, de x aqui, e também aqui. Errei. Desculpa. Errei. A área que eu deveria escolher não era essa área. Eu deveria escolher essa área. Deveria escolher essa área. Porque esses não são x igual a 1. Esses são y igual a 1. Desculpa. Foram essas partes. Então, x igual a 1 era essa parte. Eu deveria realmente calcular esse sólido.
Então, o sólido é esse sólido, foi esse sólido. E agora, todas as seções transversais são de forma de arruela, que o raio interno está dado pelo valor de y, o raio externo está dado pelo valor de 1. Errei. Então, devemos realmente calcular o sólido vai ser esse. O sólido vai ser o sólido entre o gráfico de y e x igual ao valor absoluto de y, e x igual a 1, e x igual a menos 1. Então, o sólido vai ser esse sólido aqui, x e y, aqui x igual a 1, x igual a menos 1, e esse vai ser esse lado que não existe, mas vai ser obtido pela uma rotação. Então, vai ser nossa área que vai ser rodada, vai ser essa área. Então, a região vai ser essa região, o sólido vai ser esse sólido. Vai ser esse sólido que parecia uma borboleta. Mas vai ser redondo. O sólido vai ser esse sólido. Eu errei no primeiro exame. Ok. Então, dúvidas, perguntas? Se não tiver dúvidas, perguntas, hoje eu deveria também falar sobre os volumes obtidos pelas cascas cilíndricas, mas realmente prefiro que fala sobre um vídeo separado. Eu vou preparar esse vídeo para vocês nesse final da semana, porque eu queria não misturar os métodos diferentes. Então, vou preparar esse vídeo para vocês. Vou mandar nesse final da semana. Na segunda-feira, começamos a sessão, acho que novo capítulo, eu vou falar sobre um método de integração que é chamado método de integração por partes, na segunda-feira. Então, bom final da semana para vocês, é bom prova, é bom sucesso no T3 para todos vocês. Se tiver perguntas, vocês podem me perguntar na segunda-feira. Boa sorte. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês e bom provas. Eu vou encerrar a aula aqui.